Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Frank Wendel Chossani falando. Eu quero aqui com você, ainda que de forma bastante rápida, tratar de um tema que eu considero bastante interessante sobre o aspecto do registro civil das pessoas naturais. Recentemente eu tive a possibilidade de falar com alguns amigos a respeito da possibilidade de registro do natimorto e aí verificando algumas incidências no campo ou na seara jurídica. É claro que o tema é sempre bastante sensível, porque nós falamos de um natimorto, ou seja, daquele que nasceu morto, e isso envolve a sensibilidade humana, né? Isso envolve emoções, então ele precisa ser de fato tratado com muito cuidado eu tomo então esse espaço, peço licença para você, para tratar um pouco a respeito do assunto. No que diz respeito ao amparo legal acerca do assento do nascimento do registro do natimorto, o assento do natimorto, nós precisamos verificar o que diz a Lei de Registros Públicos, e nós estamos falando aqui então da Lei 6.015 de 1973. Quando nos deparamos com esse diploma legal, o artigo 53 ele tem disposição acerca do assunto e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu estou com a lei aqui e o CAPT diz o seguinte: olha, no caso de ter a criança nascido morta, ou seja, então natimorto, ou no de ter morrido na ocasião do parto, será não obstante feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. E aí de forma apropriada, de forma mais específica, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei de Registros Públicos diz que no caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro C auxiliar com os elementos que couberem. Então, no caso da criança nascido viva, a criança nascida viva, o registro é feito no livro A, registro de nascimento, e no caso de nascido morta, feito então no registro C, no livro C, registro auxiliar, C auxiliar, tudo bem? Aí uma celeuma, na verdade, uma grande situação que envolvia a matéria dizia respeito ao fato de atribuição do nome, porque vejam, quando a Lei de Registros Públicos foi editada, não havia qualquer previsão acerca do assunto. E aí, cabendo aos códigos de normas estaduais tratar acerca de determinados elementos, alguns códigos estaduais previam os códigos de normas da extrajudicial, alguns códigos de normas extrajudicial previam então a possibilidade da atribuição do nome ao natimorto, enquanto outros não. Isso acabava na verdade, por aumentar em muitos casos, o sofrimento da família, porque imaginem a situação de um natimorto, e aí ocorria, claro, o sepultamento, e não era possível a atribuição do nome, então ficava aí uma esfera sem, eu diria, a tutela da dignidade. Mais sensível a tudo isso, parte da doutrina já vislumbrava a possibilidade de atribuição do nome, justamente nesse sentido de tentar, de alguma forma, minimizar o sofrimento da família ou atribuir um pouco mais de dignidade, um pouco mais de honra, enfim, alguma maneira. É claro que a dor ela acabava não sendo, claro, diminuída, mas havia de certo modo um amparo maior e por isso então a doutrina já defendia, a parte da doutrina defendia a possibilidade, tanto que quando nós olhamos para o Conselho de Justiça Federal, a segunda jornada de prevenção e solução de litígios já possuía um enunciado, o enunciado de número 124 nesse sentido, e eu peço licença para você para fazer a leitura. O enunciado diz que é direito dos genitores o registro do natimorto com inclusão, vejam, de nome e demais elementos de registro, independentemente de ordem judicial, sempre que optarem por seu sepultamento nas hipóteses em que tal providência não for obrigatória. Vamos entender aqui então esse enunciado. Nesse enunciado nós precisamos verificar que a emissão da declaração de óbito para aquele que é considerado talvez natimorto, nem sempre ela precisa ser emitida. Por quê? Porque na verdade
há um regramento de que a gestação, se ela for inferior a 20 semanas, se o feto ele tiver peso menor de 500 gramas e estatura menor de 25 centímetros, então a legislação prevê a facultatividade ou a faculdade da emissão da DO. É claro que verificados esses requisitos, ou seja, maior a 20 semanas ou mais, e aí a 500 gramas ou mais de estatura, 25 centímetros ou maior, a declaração de óbito constando o natimorto, né? Ela é emitida. Mas nesses casos que ela não era obrigatória, como é que fazia? Então, a doutrina já defendia a possibilidade da emissão nesses casos, sendo aí um direito da família, independentemente de ordem judicial e no caso, claro, como eu mencionei para vocês, com a possibilidade de atribuição do nome. E aí quando nós prestamos atenção ou verificamos de forma um pouco mais detalhada a justificativa do enunciado, na justificativa nós observamos a premissa de que essa situação de não atribuição do nome acabava muitas vezes por acarretar uma dor maior para os familiares que já precisavam enfrentar o luto daquela gestação mal sucedida. Então, vocês percebam que já havia essa tutela, digamos assim, por parte da doutrina. No entanto, vocês sabem que a discussão ainda acontecia, porque nós estamos falando do enunciado da jornada, mas os códigos de normas estaduais tinham previsão diferente nesse sentido. No entanto, diante da necessidade, da sensibilidade do tema, no ano de 2023, o CNJ, na verdade, a Corregedoria Nacional da Justiça do CNJ, emitiu aí, publicou o provimento 151 e aí diante desse provimento 151 nós temos de forma expressa agora uma alteração no Código Nacional de Normas para prever a possibilidade da atribuição do nome ao registro do natimorto. E eu tenho aqui comigo o artigo 479A, foi incluído então no Código Nacional de Normas, foi incluído pelo provimento 151 de 26 de setembro de 2023, no sentido de prever que é direito dos pais atribuir, se quiserem, vejam, nós estamos diante de uma faculdade, atribuir, se quiserem, nome ao natimorto, devendo o registro ser realizado no livro C auxiliar, com índice elaborado a partir dos nomes dos pais. E ainda no mesmo sentido, há a previsão no parágrafo 2º do artigo 479A do Código Nacional de Normas, provimento 149 de 2023 da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. O parágrafo 2º diz que é assegurado aos pais o direito de averbação do nome no caso de registro de natimorto anteriormente lavrado sem essa informação. Percebam então que agora fica veiculada e vinculada a possibilidade da atribuição do nome a nível nacional àquele que nasceu morto, como também o amparo aqui através do ato normativo, aquelas situações em que a criança, o natimorto, foi registrado sem atribuição do nome. Isso, claro, acaba por acarretar talvez um conforto maior às famílias. Então, naqueles casos em que a criança que nasceu morta foi registrada apenas como natimorto, e assim é que de fato constava no assento, natimorto, hoje é possível então a averbação para a atribuição do nome. Portanto, andou bem o ato normativo, andou bem o Código de Normas aí quando possibilita essa atribuição de nome a nível nacional ao natimorto, é claro, amparando da mesma forma aquelas situações dos registros feitos anteriormente à edição do provimento 151. Então, isso é algo que precisa ser comemorado. Saiba, então, você que sofreu, que passou por uma situação parecida, ou mesmo aqueles que de repente você auxilia,
que é possível então a atribuição de nome para as situações atuais como para aquelas que ocorreram mediante a possibilidade então de averbação para constar o nome do natimorto aí, trazendo de certa forma um acalento, né, ao coração dos familiares. Ditas essas palavras, então eu encerro aqui esse nosso bate-papo, agradecendo mais uma vez a sua companhia e esperando uma nova oportunidade para que estejamos todos juntos. Forte abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.